estão aqui têm uma casa, né? Se você não é dono dessa casa, você tem essa casa que você mora, que é alugada, mas é a sua casa. Interessante que nos filmes que muitas vezes nós assistimos pela televisão, não é muito comum no nosso meio, nós encontramos nas casas sempre uma palavra, a frase assim: lar, doce lar. Por que se fala lar, doce lar? É o lugar aonde se descansa, aonde se convive, aonde se está com a família, aonde se dorme, aonde se lava, aonde se come. Mas o lugar de descanso é a nossa casa. E geralmente quando nós viajamos para lugares distantes e levamos muito tempo fora, sempre vem a recordação da nossa casa, do lugar onde nós vivemos. Talvez aqui eu estou falando, você já está lembrando da sua casa. A casa sua de infância. Tem gente que mora ainda na casa aonde nasceu. Por exemplo, eu já morei em tantas casas nessa face da terra aí. Na minha família a gente sempre estava mudando de um lugar para o outro. São tantas casas que nós moramos. Mas tem aquela casa especial. A casa do seu pai, da sua mãe, que você relembra o tempo que você vivia com seu pai, vivia com sua mãe, vivia com seus irmãos. A casa. Mas vocês poderiam estar se perguntando, né? Mas por que o padre está falando tanto de casa? Porque hoje está se falando de casa. A liturgia nos leva a esse contexto da casa. Foi bom que até a música de entrada da missa hoje foi: Senhor, quem entrará no santuário? Mas só que está falando não da sua casa, nem da minha casa. Está falando da casa de Deus, o santuário, o lugar onde Deus habita, o lugar onde Deus está. Se nós temos saudade da nossa casa, dentro do coração nosso, de nós cristãos, deveria existir também a saudade de estar na casa de Deus. Nós estamos no final do livro do Êxodo. Quem tem sua Bíblia, nós estamos no capítulo 40, que é a primeira leitura de hoje. E vejam que aqui no capítulo 40, no versículo 16, diz assim, olha: Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Mas o quê? O que foi que Deus havia ordenado a Moisés? Vejam só, eu quero que vocês prestem bastante atenção para vocês entenderem o que significa hoje a casa de Deus. Porque tem muita gente que não vai na casa de Deus. Tem pessoas que iam na casa de Deus e já não vão mais na casa de Deus. Tem outras que vão na casa de Deus de vez em quando. Tem outras que só vão no domingo. E tem outras que vão todos os dias. Então ali diz o quê? Que Moisés fez tudo o que o Senhor havia mandado. Mas o que foi que Deus havia mandado? Olha só, vamos contextualizar agora tudo. Deus, os deuses, tanto os deuses dos pagãos, como o Deus verdadeiro, único, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó, sempre foi um Deus considerado como um Deus inacessível, um Deus muito distante,
que ninguém conseguia chegar lá. Esses dias eu tenho até falado nas missas das 7 da manhã, que como nós não podíamos chegar lá, Deus chegou aqui. É impossível, né? A gente chegar lá aonde Deus está, como nós falamos no céu. Ninguém chega assim. Só se passar dessa vida para outra. A única condição é a morte. Mas vivo assim, chegar e ir lá no céu? Mal já se chegou na lua, né? E ainda tem muita gente falando que sabe lá se o homem foi à lua mesmo. É tanta especulação que se tem em torno disso. Mas isso aqui não vem ao caso. O importante aqui é saber de uma coisa: Deus, Ele quis aproximar-se. O lugar do pai não é com seus filhos? O lugar dos pais não são com seus filhos? Claro, se são pais, tem que estar com o filho. O pai quis ficar. Com a entrada do pecado do mundo, houve um corte. Vocês podem ver lá no livro do Gênesis, já no capítulo 1, fala que Deus andava no jardim do Éden. E eles encontraram Adão e Eva tinham reconhecido que eles estavam nus. Aí Deus viu que tinha alguma coisa de errado ali. Aí Deus viu que o pecado entrou no mundo, eles foram expulsos do paraíso. Pronto. Segundo ali a Sagrada Escritura, o livro do Gênesis, Deus ficou distante. Como chegar até Deus agora? Como chegar ao coração e como chegar perto daquele que nos criou, aquele que criou você, aquele que criou você que está aí do seu lado? Olha aí a pessoa que está do seu lado. Como chegar perto daquele que criou essa pessoa que está do seu lado, que é tão preciosa, e você também que está em casa, que é tão precioso. Deus havia encontrado um jeito, o único jeito de aproximação era matando um cordeiro, matando um animal. Matava-se o cordeiro, aproximava-se de Deus. Agora vejam, no livro do Êxodo conta a história de quem? Fala sem medo. Moisés, não é a história de Moisés que está lá? Mas eu até digo diferente. Não é nem a história de Moisés, é a história de Deus. Você não errou não, você acertou, viu? Eu que estou falando diferente agora. É a história de Deus. Mas de que Deus? Do Deus que quer ficar perto. Há mais de 430 anos, ali vai dizer, o povo de Deus, lá escravo do faraó, eles clamavam a Deus que Deus os tirasse daquela situação. E nada, passando anos, imagine, gente, 430 anos. Uma geração entra outra geração, e eles lá, até que Deus mandou Moisés, o tirado das águas. Moisés fica até com medo de ir diante do grande faraó, o outro, aquele que se considerava o grande Deus. Mas Deus mandou, Moisés foi. Quem tem acompanhado a missa durante essas semanas, tem visto sempre essa leitura do livro do Êxodo. Deus tirou o povo do Egito, eles passaram pelo mar, não foi? Se tem um livro que é muito bem conhecido, uma história bem conhecida do Antigo Testamento, é a história de Moisés. Eles passam, mas Deus tinha falado uma coisa que é importante. Ele disse para Moisés o seguinte: fala para o faraó que eu desejo muito que o meu povo vá para o deserto para prestar um culto a mim. O faraó não quis deixar, mas graças a Deus eles passaram. No capítulo 12 do livro do Gênesis, lá está a Páscoa, a passagem que eles vão, entram no deserto afora, e lá no deserto Deus pede, que é essa pergunta, que é o que está dizendo aqui. Êxodo capítulo 40, versículo 16.
Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. O quê? A construção do santuário, ou da tenda. O que era a tenda? Eles até chamavam a tenda de tenda da reunião. A tenda, ela foi construída logo após Deus ter dado as tábuas da lei. Repito, se você entender, ou se eu conseguir, e peço muito a Deus que eu consiga passar, se eu conseguir passar isso para você, você vai entender o porquê que você precisa ir na casa de Deus. Veja, Deus distante, ninguém toca, ninguém chega, porque Ele está longe, Ele quer ficar perto. A única forma dele ficar perto, que Ele encontrou primeiramente, foi na construção do tal santuário. Moisés fez tudo como ele quis, como ele disse. As medidas do santuário foram construídas, tudo certinha, mostrando ali tudo e todos os lugares da casa de Deus, para que as pessoas pudessem ir para se aproximar dele, para estar com ele, porque Deus quer ficar com você. Deus não quer ficar longe de você. E se tem gente que anda dizendo por aí que Deus está longe de você, é um tremendo de um mentiroso, que ainda não sabe e não conhece quem é Deus. Se uma pessoa diz para você que Deus está longe de você, que isso tudo é mentira, é porque ele ainda não conhece a Deus. Eu acredito que você já conheça. O que é que tinha dentro desse tal santuário? Dentro do santuário tinha a porta de entrada. Logo na entrada do santuário tinha um altar, mas na frente tinha uma antessala, e nessa antessala que se chama santo, na antessala que se chama santo, lá dentro tinha, depois vocês vejam, tudo isso tem no livro do Êxodo. Lá a partir do capítulo 26 em diante, começa a se falar. O que é que tinha dentro do santuário? Dessa antessala, de um lado tinha os pães, porque Deus queria que eles lembrassem de tudo que havia acontecido com eles no deserto. Então, do lado direito havia os pães, 12 pães, para lembrar as 12 tribos de Israel, e para lembrar também que no deserto eles tiveram fome. Imagine no deserto, pessoa sentindo fome, sem nada para comer. Aí Deus mandou o que do céu? O maná. Deus mandou o maná. Então esse pão era para lembrar o maná. Do outro lado tinha um candelabro de 7 pontas. Vocês já viram aqueles candelabros de 7 pontas? Já viu? Esse candelabro se chama menorá, que é a luz do santuário. Vocês lembram que Jesus, no capítulo 5 do Evangelho de São João, Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Para lembrar essa luz que estava no santuário. E quem anda com ele não anda nas trevas. Está ali o santuário com a luz do lado. Na frente tinha um altar chamado o altar do perfumes. E lá tinha outra sala que se chamava o santuário. O santo dos santos, lá dentro. O santo dos santos. Ali era o lugar da presença de Deus. Por que era o lugar da presença de Deus? Porque ali tinha a arca da aliança. Vocês já ouviram falar na arca da aliança, não é? O que era a arca da aliança? Era uma arca de madeira, aonde tinha as tábuas da lei, e 2 querubins, um olhando de um lado para o outro. Isso era a presença de Deus. Era ali que estava as tábuas da lei, lembra Deus. Tinha também a vara de Arão,
ali estava o santuário. Agora Deus construiu, ou melhor, Moisés construiu o santuário. Vamos acompanhar agora a leitura. Eu fiz toda essa contextualização para nós entendermos agora a passagem. Livro do Êxodo, capítulo 40, versículo 17, quem tem a Bíblia. Quem não tem, vai ouvindo, né? No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o santuário foi levantado. Esse santuário, ele está dizendo que foi levantado porque era como uma tenda. Não temos aqui como é as que está aqui do lado? As cabaninhas que o pessoal fica aí? As barracas, desculpa. Não tem as barracas? A tenda, esse lugar, era como se fosse uma barraca. Por isso que ele está dizendo, eles levantaram a barraca. Vejam lá, a tenda. Versículo 17. Moisés levantou o santuário, colocou as bases e as tábuas, assentou as vigas e ergueu as colunas. Estendeu a tenda sobre o santuário, pondo em cima a cobertura da tenda, como o Senhor lhe havia mandado. Depois, tomando o documento da aliança, está vendo? Os mandamentos, depositou dentro da arca e colocou sobre ela o propiciatório. E introduzindo a arca no santuário, lá onde eu falei, lá onde está o Santo dos Santos, pendurou diante dela o véu de proteção, como o Senhor tinha prescrito a Moisés. Vamos pular para o versículo 34. O que foi que aconteceu quando Moisés fez tudo isso? Então a nuvem cobriu a tenda da reunião e a glória do Senhor encheu o santuário. Olha só, gente. Quando Moisés ergueu a tenda, colocou as tábuas lá, desceu uma nuvem do céu. A nuvem lembra sempre a presença de Deus que acompanhou o povo no deserto. A nuvem desceu, a glória de Deus encheu aquele santuário, aquela tenda, ao ponto de que ninguém podia chegar lá dentro, porque ali aconteceu a presença de Deus. O Deus que estava longe ficou perto. Nesses dias, não sei se vocês perceberam, fala que quando Moisés entrava na tenda, ele falava com Deus face a face, como um amigo fala para o outro amigo. Veja só, Deus que estava distante, agora ele se manifesta dentro da sua casa. Quem é que está dentro do santuário? Quem é que está? Deus. Vou perguntar de novo. Quem é que está dentro do santuário? Vou perguntar de novo, vocês vão responder mais baixinho, para ficar no coração. Quem está dentro do santuário? Não é qualquer pessoa. Quem está dentro do santuário? Vocês estão tomando consciência do que vocês estão respondendo? Quem está dentro do santuário? Espero que vocês já estejam entendendo. Peguem a Bíblia agora e vamos lá para o Salmo 83, que foi o salmo que a Lília salmodiou no dia de hoje. Salmo 83. Olha só. Vou repetir. Quem está no santuário? Olha só como é que começa o Salmo 83. Como são amáveis as vossas moradas, Senhor dos exércitos. Minha alma desfalece, se consome suspirando pelos átrios do Senhor.
Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. O que essa pessoa está se expressando? Ela está dizendo assim: ai, que desejo de estar na casa de Deus. Porque quem é que está lá na casa? Ele está dizendo: olha, que saudade de ir para a casa de Deus. No versículo seguinte ele vai dizer assim: até a andorinha passa o dia inteiro lá. Você viu essas igrejas antigas, quando a gente vai, que a gente vê andorinha andando para lá e para... voando, né? De um lado para o outro. Até morcego tem, né? Mas veja só o que é que ele está dizendo. Ele está dizendo: eu tenho até inveja da andorinha que mora na casa de Deus. Isso para um judeu, o que é que significava? Olha só, o santuário, ou melhor, o santuário, o templo de Jerusalém, ficava em Jerusalém, tinha as cidades em volta, distante. Por exemplo, de Jerusalém para Nazaré, de ônibus você leva umas 2h30. Uma vez por ano, 3 vezes por ano, eles eram obrigados a ir lá no santuário, na casa de Deus, 3 vezes por ano. Imagine, gente, eles tinham, o povo de Deus, eles viviam em função do templo, porque quem é que está dentro do templo? Se eles viviam em função do templo, eles viviam em função de quem? Se você for em peregrinação um dia, e peço a Deus que Deus conceda essa graça para você, de você peregrinar lá para a Terra Santa, que hoje está até mais fácil para ir para lá, né? A obra de Maria tem ajudado tanto nós irmos lá. Vou até abrir um parêntese aqui, para depois eu continuar. Tem muita gente que fica falando assim: o pessoal da Canção Nova fica indo para... não tem dinheiro, mas está indo para a Terra Santa. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós não temos dinheiro mesmo, e nós não vamos para a Terra Santa com o dinheiro nosso. Mas tem uma coisa: a obra de Maria paga a passagem dos membros da Canção Nova, para facilitar, para ajudar vocês, para vocês estarem junto um pouco com aqueles que vocês gostam, para ir junto com vocês para a Terra Santa. Mas o dinheiro não é de vocês, não. É a obra de Maria que paga. Vocês entenderam? Que tem gente que fica aí falando que está gastando com viagem para a Terra Santa, mas não, é a obra de Maria que paga para nós. Brincando, né? Eles usam a gente de isca. Vai para a Terra Santa com o Padre José Augusto. A isca é o Padre José Augusto, está vendo? Aí você vai com ele. Quando o Padre Léo estava vivo, né? Vai para a Terra Santa com o Padre Léo. Nossa, compadre, ia de graça. Fechando o parêntese. Lá na Terra Santa, no dia de sábado, você vai ver que os judeus vão tudo para o santuário. Não existe mais. Eles vão para o muro das Lamentações, que é apenas um pedaço que sobrou do templo, porque o templo foi destruído. Mas, gente, você precisa ver que beleza, que coisa bonita. É assim, judeu tem muitos filhos. Enquanto os cristãos estão aí evitando de ter filhos, o judeu quer ter mais. Porque ter filhos para o judeu é bênção. Quando uma judia tem filho, para eles é assim: Deus está abençoando. Parece que para nós cristãos virou assim: quanto mais filho tem, está amaldiçoado. Mas é lindo, olha, você vê carrinho, aquele carrinho que leva a criança, você vê o outro garotinho, um outro maior, o pai e a mãe, às vezes são 3, 4, 5, 6, 7, todo mundo vai com alegria para a casa de Deus, porque quem está lá? Eles ficam doidos que chegue o sábado, porque sábado é o dia do Senhor para eles. Quer dizer, que chegue a sexta-feira, amanhã sexta-feira, por volta de 4 horas da tarde, Jerusalém para.
Como aqui para nós, no domingo para, lá é no sábado, para. Jerusalém para. Os judeus não trabalham, porque eles vão para a casa de Deus. E quem está na casa de Deus? Eles vão ver Deus. E tem uma coisa, hoje eles não tem nem mais santuário. Vão lá ficar naquele muro fazendo assim, ó. Que a maneira deles rezarem, às vezes eles pegam a Sagrada Escritura e ficam lá assim, ó. Lá rezando assim. Porque o judeu reza com o corpo. A gente fica assim, tudo. A gente para rezar bonito tem que estar. Judeu não, judeu fica assim, eles, ó. Reza com o corpo. E fica lendo a Bíblia lá. Assim que eles rezam com o corpo inteiro, a família inteira. Lá eles têm até a divisão, mulher de um lado, homem do outro. Você vai lá, as mulheres estão lá. Você olha do outro lado, está os homens lá também. Tudo lá rezando. Tudo lá. Porque eles estão para eles estão no lugar mais santo que ainda existe, que era do santuário, porque ali Deus habitava. Eles vão para lá para estar na casa de Deus. Por isso que o Salmo 83 está dizendo, eu vou ler novamente, olha, sigam comigo. Ele diz assim, olha, como são amáveis as vossas moradas. Gente, quando uma pessoa diz isso, é uma pessoa que ama profundamente o lugar aonde Deus está. Então ele diz, quão amáveis são vossas moradas, Senhor dos Exércitos. É pessoa que está com saudade, que está desejosa de estar na casa de Deus. Ele diz, minha alma desfalece, se consome suspirando pelos átrios do Senhor, e meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Até o pássaro encontra um abrigo, e a andorinha faz um ninho para pôr seus filhotes. Ah, vossos altares, Senhor Deus dos Exércitos, meu Rei e meu Deus. Olha, os vossos altares, está dizendo, ai meu Deus, a tua casa, se eu pudesse viver dentro da tua casa, como a andorinha vive, meu Deus. Só fala isso quem ama a Deus. Só quem ama a Deus, gente. Só quem ama o Senhor e tem desejo de estar na casa do Senhor. Eu não sei qual é a tua saudade, e você pode perguntar até para mim, eu também, e a tua qual é? Mas os filhos de Deus precisam ter saudade de Deus, saudade da casa de Deus, saudade do lugar onde Deus está, aonde Deus está presente. Por isso que eu estou fazendo questão de falar para você no dia de hoje, quem está na casa de Deus? Eu sei que onde dois ou mais estiverem reunidos, Deus está. Eu sei que a tua casa, você pode fazer da tua casa também o santuário de Deus. Mas saibam de uma coisa, existe um lugar próprio, um lugar que tem cadeiras, bancos, aonde existe o altar, aonde os padres, quando celebram a missa, eles oferecem o pão e o vinho, que depois vai ser transformado no corpo e no sangue de Jesus, ou seja, que é a presença de Jesus, que é a presença de Deus. Que dentro desse lugar existe um lugar específico que se chama Capela do Santíssimo, aonde na Capela do Santíssimo, quem está na Capela do Santíssimo? Jesus Eucarístico. E quem é Jesus Eucarístico? Jesus, Deus, o Senhor, aquele que derramou o sangue na cruz por você, que deu a vida por você, aquele que veio do céu. Quantas vezes Jesus fala na Sagrada Escritura, eu vim do céu. Gente, olha, aquele que veio do céu, ele mora e ele habita na igreja mais próxima da sua casa.
Você parou para pensar? Eu vou repetir. Aquele que veio do céu, habita e mora na igreja mais próxima da sua casa. Quem é que está lá? Às vezes você sai correndo, desculpa, para ir num terreiro de Umbanda, para ir não sei aonde, para ir num centro espírita, em busca da solução para um problema para a sua vida. E Deus está na igreja mais próxima da sua casa. Está lá. Quem é que está lá na sua igreja? Como é o nome desse Deus? Aonde na igreja que você entrar, tiver uma luz acesa, vermelhinha, dentro daquele caixinha que nós chamamos sacrário, ali está o Senhor poderoso, o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, aquele que nasceu em Belém de Judá, aquele que veio e nasceu da Virgem Maria, aquele que sofreu sob Pôncio Pilatos, aquele que carregou a cruz e foi para o Calvário, e lá na cruz ele perdoou você e te deu como presente a vida eterna. Ele habita na igreja mais próxima da tua casa. Ele está lá te esperando. Quantos anos faz? Estou apontando aqui para vocês aqui. Estou apontando para você que está em casa. Quanto tempo faz que você não vai lá? Não estou desmerecendo o shopping center, mas talvez você tenha ido muito mais no shopping center do que na casa de Deus. Talvez o shopping center e as coisas que tem no shopping center, estou indo no mínimo, eu estou falando no shopping center, mas tem cinema, tem também essas porcarias, casas de jogos. Tem gente que está se perdendo nas casas de jogos, está entrando no lamaçal, porque é dívida em cima de dívida, só ainda não vendeu a roupa porque está muito suja, e ninguém vai querer, mas está no vício, atrás de dinheiro, porque quer crescer na vida. Talvez você tenha ido todos os dias lá, você passa sempre em frente à casa de Deus, e quando você passa, Ele está lá de lá, acenando para você, e dizendo, e perguntando para você: quando é que você virá? Quando é que você vem? Como aqueles homens que vão, homens bons, maravilhosos, bom pai de família, bom esposo, coloca a esposa dentro de carro, dentro com seus filhos, chegam na porta da casa de quem? E quem é que está lá? Manda a esposa entrar com seus filhos, leva até a porta e volta e fica lá no carro lendo o jornal, esperando acabar a grande celebração da salvação de cada um de nós, que é a Santa Missa, porque a missa é o maior culto de adoração e de louvor a Deus que nós podemos dar, muito mais do que o rosário, muito mais do que o terço, muito mais do que qualquer coisa, porque nada supera o sacrifício da Santa Missa, porque ali Jesus está morrendo e dando a vida por aquele homem que trouxe a filha dele, é fiel à família, bom mesmo, trabalhador, deixa a família na porta, a família entra e ele fica do lado de fora lendo o jornal, enquanto ele poderia estar lendo a Bíblia, enquanto poderia estar lendo aquilo que o Senhor está falando no coração dele.
Mas Deus está lá paciente, dizendo: quando você vai entrar? Tem gente que entra num terreiro onde Satanás está fazendo as porcarias dele e não tem medo de entrar lá, e tem medo de entrar na casa de Deus. Vou repetir: o Senhor está na igreja mais próxima da tua casa, te esperando. Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós que estáis aflito, com o jugo. Ora, lugar para você tirar o peso das suas costas, lugar para você tirar as dúvidas pelas quais você está vivendo, o lugar para você chegar e falar também e dizer para Ele: Senhor, estou aqui, olha como é que eu estou, olha como é que eu estou numa miséria, no lamaçal. O lugar para você ir, próprio para você ir, é a casa de Deus. Gente, Satanás não quer que você vá na casa de Deus. Eu fico impressionado que tem gente que se arruma para ir para a casa de Deus, na hora que está arrumadinho para ir, acontece alguma coisa. Chega alguém em casa, chega um vizinho, chega um parente, a luz apaga, falta energia, chove bem forte, para você não ir na casa de Deus. Mas eu digo, Ele tem saudade de você. Você tem saudade, eu tenho saudade de Deus, nós não sabemos, mas muito mais do que a tua saudade, Deus tem saudade do teu filho como teu pai, tem saudade de você porque você está morando distante da sua família, como a sua mãe está com saudade de você porque você está morando distante deles também. Muito mais Deus tem saudade. Eu pergunto: quantos dias faz que você não vai à casa de Deus? Quantas semanas faz que você não vai na casa dele? Quantos meses ou quantos anos? Tem gente, tem pessoas, gente, eu não estou aqui acusando, mas estou só falando que é coisas reais. Tem gente que a última vez que foi no dia do batismo. Tem outros que a última vez foi por consideração a um amigo que morreu, então foi lá para a missa de 7º dia. Outro talvez para a primeira comunhão, e só teve a primeira, a segunda até hoje não teve. Outro só num casamento. Quão amáveis são a vossa casa, Senhor, se até a andorinha mora lá. Eu fico com inveja da andorinha, que passa o dia inteiro na tua casa. Ah, Senhor, quanto tempo que eu não vou na tua casa. Diga assim comigo: ah, Senhor, quanto tempo faz que eu não vou na tua casa. Gente, se nós tivéssemos consciência do que significa a casa de Deus, as casas de Deus, as igrejas estariam superlotadas. Mas nós não temos consciência não, que é a casa de Deus. Ora, quantos testemunhos que a gente já viu, que durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade inteira foi destruída e a casa de Deus permaneceu. Ficou, a igreja ficou. Vocês já perceberam que as cidades começam com uma igreja? Vem ali uma casinha aqui, depois constrói uma igreja, aí pronto, aí começa. Em volta da igreja vão se construindo as casas, porque o homem não vive sem Deus. O homem precisa de Deus. Nos tempos de hoje os homens podem clamar dizendo: eu vivo sem Deus. Ninguém vive sem Deus não, nós precisamos de Deus. Fala-se que uma menina um dia
chegou numa farmácia e falou o seguinte para o farmacêutico: olha, o médico disse que é para o senhor fazer esse remédio que está aqui, olha, fazer as misturas, em linguagem de criança, né? Fazer as misturas aí que o senhor faz, porque eu preciso levar esse remédio o mais rápido possível, porque a minha mãe está precisando, faça rápido. Aí o médico foi lá, pegou, viu a fórmula que o médico tinha dado, o farmacêutico, foi colocando, fez, entregou na menina, a menina perguntou para a menina perguntou quanto que era, ele deu, ele falou o preço, ela deu o dinheiro e saiu. E esse farmacêutico, antes da menina chegar, ele estava dizendo assim: esse povo, tudo doido, dizendo que Deus existe. Vê se pode. Deus existe, cadê ele? Nunca vi. Enquanto ele estava se perguntando e dizendo que esse povo bobo que dizendo que Deus existe, a menina chegou. Foi tudo que eu narrei. A menina foi embora. Aí ele voltou, né? Foi colocando os remédios ali, tudo. Quando ele olhou, que ele tinha visto a mistura que ele tinha feito, ele disse: se essa mulher tomar esse remédio, ela vai tomar veneno, porque é veneno que eu fiz. E ele ficou se perguntando e dizendo interiormente: o que é que eu vou fazer agora? Ele saiu correndo da farmácia, ficou olhando lá para ver se encontrava a menina, e nada de encontrar a menina. E ele ficou ali e disse: meu Deus, essa mulher vai morrer por minha culpa, ela não pode morrer. Oh, meu Deus, não, desculpa, é porque a gente está tão acostumado a falar meu Deus, né? Ele disse: mas como é que vai ser? Ela vai morrer. Ele colocou a mão na cabeça e falou bem assim: Deus, se o Senhor existe mesmo, faça com que essa menina não leve esse remédio para a mãe dela, se é que o Senhor existe. Ele entrou na farmácia, demorou um pouquinho, volta a menina batendo na porta, ele abre, ele não falou nada para a menina não, ele: o que aconteceu? Aí a menina disse: eu fui correndo tanto que o vidrinho que o senhor me deu, eu escorreguei, caiu no chão e quebrou. Quebrou. E eu estou voltando. E ele disse assim, e ela disse assim: eu estou voltando agora para o senhor fazer novamente, porque eu preciso levar para minha mãe, porque o médico disse que ela tem que tomar o mais rápido possível. Aí ele foi lá com atenção, fez tudo. Aí disse para ela: é de graça, pode ir. E a menina foi. E ele voltou e disse assim: eu preciso rever a minha vida, porque até agora eu disse que Deus não existe, mas hoje Ele provou para mim que Ele existe. Eu preciso rever a minha vida. Por que eu estou falando isso? Aqueles que não estão indo na casa de Deus precisam rever a sua vida. Reveja a sua vida. A Santa Sé em São Paulo, nas correrias da vida, será que você tem entrado lá no santuário da Sé? E lá na igreja da sua cidade, para quem mora em Vitória, o Convento da Penha, os capixabas estão ali. Senhor do Bonfim, lá na Bahia. Em Aparecida, o santuário de Nossa Mãe. Quanto tempo faz que você não vai na casa de Deus? Você não tem saudade de Deus? Eu repito, Ele está te esperando. Não custa nada. Quantos problemas foram solucionados na vida das pessoas
que foram para o santuário na casa de Deus. Eu acho impressionante ali na Sagrada Escritura. Vejam comigo, vamos ler aqui. Vamos ver se eu encontro. Parece que é o primeiro livro de Samuel. Bem no início. Aqui conta a história de uma mulher que ela não conseguia engravidar. Eu já falei muitas vezes aqui. Mas um dia ela não aguentava mais, porque para o judeu, como eu falei antes, a pior coisa que pode acontecer é uma mulher que não pode ter filho. Para eles tem pessoas que não vai, que infelizmente não, é uma situação, né, até difícil de se falar. Mas nunca podemos perder a esperança. E essa mulher, ela não conseguia engravidar. Era uma humilhação para ela. Até que um dia ela decidiu. Vejam lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Quem tem a Bíblia da Ave Maria para ajudar, 305 a página. 305. Desta vez, veja, Ana levantou-se, depois de ter comido e bebido em Siló. Ora, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira à entrada do templo do Senhor. Veja, a entrada do templo. E Ana, profundamente amargurada, orou ao Senhor e chorou copiosamente. Está vendo? No santuário de Deus se chora também, mas se alegra também. É o lugar da alegria, mas é o lugar do choro. É o lugar da alegria, é o lugar do choro de tristeza, mas é o lugar também do choro de alegria, porque é a casa de Deus. Então ela foi lá, e Ana, profundamente amargurada, orou ao Senhor e chorou copiosamente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se vos dignardes olhar para a aflição de vossa serva, e vos lembrardes de mim, se não vos esquecerdes de vossa escrava, e lhe derdes um filho varão. Aí veja o que é que ela diz: eu o consagrarei ao Senhor durante todos os dias de sua vida, e a navalha não passará pela sua cabeça. Veja, ela está na casa de quem? E quem é que está lá? Versículo 12. Prolongando ainda a sua oração, diante de quem, ó? Do Senhor. Eli, que era o sacerdote, observava o movimento dos seus lábios. Ana, porém, falava no seu coração, e apenas se moviam os seus lábios, sem se lhe ouvir a voz. Eli, julgando-a ébria, falou-lhe: até quando estarás tu embriagada? Porque ele não entendia, vendo aquela mulher ali na casa de Deus, daquele jeito, ele pensava que ela estava embriagada. Vai-te, deixa passar o teu vinho, ele dizendo. Aí ela responde: não é assim, meu senhor. Respondeu ela: eu sou uma mulher aflita, não bebi nem vinho e nem álcool, mas derramo a minha alma na presença do Senhor. Estão vendo o que é que acontece na casa de Deus? Na casa de Deus se derrama. Nós nos derramamos, ou seja, nós nos entregamos. Nós nos colocamos diante de quem? Diante do Deus do universo, diante do Criador de todas as coisas, diante daquele que morreu na cruz por você, ali na casa de Deus. É isso que nós fazemos, e foi isso que ela fez. Ela se derramou. Estou me derramando na presença de Deus. Não tomes a tua escrava como uma pessoa frívola, porque é a grandeza de minha dor e de minha aflição que me fez falar até aqui. Ele respondeu: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda o que lhe pedes. Está vendo? Olha, vá em paz, minha filha. Depois de você ter chorado tanto, depois de você ter pedido, vá em paz. Quando a gente entra na casa de Deus, a gente entra aflito, mas quando a gente sai em paz, confortado. Me lembro uma vez que eu estava em Santos,
Eu estava lá, eu era nem seminarista eu era, ninguém me conhecia naquele tempo. Eu rezava tranquilamente lá na igreja, Santo Antônio do Embaré. Chegou uma mulher chorando, 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 chorando. E eu estava lá na frente, olhava, ouvia o choro dela, e eu dizia, meu Deus, o que é que eu faço? Vou lá ou não vou? Não, mas ela está na casa de Deus. Mas a mulher chorava, chorava, chorava. Eu disse, não, eu vou lá. Eu sentei do lado dela e disse, minha senhora, o que é que a senhora tem? Ela disse, padre, ô mania. Ela disse, rapaz, eu falei para ela meu nome, ela, olha, o meu esposo acabou de me deixar. E eu estou aqui sem sem saber o que fazer. E eu conversei com ela, falei muitas coisas para ela. Falei, olha, Jesus falou, vinde a mim, que bom que você está aqui, acalme-se, fique tranquila. Deus vai tomar conta dessa situação, mas na hora, eu sei que você está aflita, mas não fique nessa aflição toda, fique em paz. Deus vai solucionar o problema no tempo certo. Depois de um tempo de ter conversado, as lágrimas já não escorriam mais, ela já sorria e já estava mais aliviada. Eu voltei para o meu lugar. Quando eu olhei para trás, a mulher já tinha ido embora, mas ela saiu em paz, porque ela foi na casa de Deus. Naquele dia Deus me usou para consolá-la, porque na casa de Deus é a casa da consolação. Deus nos consola lá na casa dele. Ele pode consolar-nos mandando uma pessoa. Aquele dia ele mandou um anjo que se chamava eu. Mas pode ser que ele não mande ninguém, mas a mulher estava lá. A mulher estava lá, desconsolada, e saiu consolada, como Ana. Mas vamos ver o que foi que aconteceu com Ana. Depois que o sacerdote falou, ele respondeu, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda o que lhe pedes. Encontre tua serva a graça aos teus olhos. Olha só, gente, que palavra de consolação para aquela mulher que se encontrava aflita. Encontre a tua serva a graça aos teus olhos, ajuntou ela. A mulher se foi, comeu, e o seu rosto não era mais o mesmo, gente, está vendo? Está vendo o que é que acontece quando nós nos colocamos na casa de Deus, na presença do Senhor? Ela já não era o mesmo, o rosto dela. No dia seguinte pela manhã, prostraram-se diante do Senhor e voltaram para a sua casa em Ramá. Elcana conheceu Ana, sua mulher. Os dois se unem agora, e o Senhor lembrou-se dela. Gente, olha, só porque ela foi na casa de Deus, o Senhor lembrou-se dela. Ela esteve lá. E ir na casa de Deus significa pôr-se em presença de Deus, para Deus lembrar-se também de mim. Claro que Deus lembra sempre de mim, mas quando eu vou na casa dele, e Deus lembrou-se da oração dela, Ana concebeu, e passado o seu tempo, deu à luz um filho que se chamou Samuel, porque dizia, eu o pedi ao Senhor. Samuel quer dizer isso, eu o pedi ao Senhor, está vendo? Ana foi na casa de Deus e se derramou. Que saudade da casa de Deus. Diga para a pessoa do seu lado isso, olha, Deus está te esperando. Vocês sabem para que foi que vocês vieram? Vocês vieram hoje passar o dia na Canção Nova, para vocês saberem que lá pertinho da sua casa, Deus está te esperando. E talvez, para alguns que estão aqui, talvez tenha tempo e anos que você não vai lá, ou dias, ou talvez para você que está em casa, tem anos que não vai lá. Eu fico admirado como o pessoal da roça dá testemunho. A missa no domingo às 7 horas da manhã, a dona Maria acorda 3 horas da manhã,
para fazer uma caminhada longa de 6, de 10 quilômetros para ir na casa do Senhor. Ei, Dona Maria, ei, seu João, que anda tanto para ir na casa de Deus. Mas espero que nessa pregação, que vocês ouvirem, você que está em casa, o Espírito Santo tenha suscitado no seu coração o desejo de voltar para a casa de Deus. Sejam bem-vindos e bem-vindos à casa de Deus. Deus te espera, aquele que te ama profundamente, ao ponto de ter enviado o seu Filho para morrer por você e morrer por mim. Eita Deus maravilhoso! CançãoNovaPlay.com. Assine já!